Lição número 12, mas vejam só, hoje é o aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Lição número 12, criando filhos saudáveis. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal, como você já sabe, é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Você que já faz parte da comunidade, você que já está conosco, você que já acompanha nosso trabalho, muito obrigado pela sua deferência. Você que está chegando agora, eu peço a você, deixe um like. Se não gostar do vídeo, depois pode até tirar o like, mas eu convido você a já deixar o seu like aí. Se quiser comentar, fique à vontade. Se inscrever no canal, então, será uma maravilha, um prazer imenso para nós. Assim, a plataforma entende que o nosso canal é relevante e nós estaremos, assim, aperfeiçoando o nosso trabalho. Nós estamos aqui na nossa revista Com Ela em Mãos, Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, já terminando o trimestre, já estamos na penúltima lição do trimestre. Parece que foi ontem que nós começamos a abordar este importante tema, relacionamentos em família. E aqui nós aprendemos com o pastor Elenay Cabral, nosso comentarista, a superar desafios na família, a superar grandes desafios que estão à nossa volta. Aqui na nossa revista nós falamos sobre relacionamentos em família, superando desafios, superando problemas, sempre com exemplos da Palavra de Deus. A cada lição que nós trabalhamos aqui, em cada uma delas tinha uma família bíblica, em cada uma delas tinha problemas, em cada uma delas tinha problemas muito grandes, muito sérios, em cada uma delas tinha dificuldades. E nós fomos garimpando, fomos trabalhando, fomos analisando para chegarmos a um consenso, a um denominador comum de não repetir tais erros, não repetir tais falhas. E creio que nós fomos muito felizes, brindados com uma grande maestria do pastor Elenay Cabral para trabalhar os assuntos, e aqui o canal Ensino e Palestra também, com muita humildade, com muita tranquilidade, trazendo os nossos comentários aqui para você, para que também você seja abençoado, você seja abençoada com essas aulas. Nós cremos que conseguimos fazer com que esse objetivo fosse alcançado. Mas ainda temos a semana que vem para fazer nossas despedidas, para fazer nossas considerações sobre esse trimestre. Mas hoje, então, nós já chegamos já no derradeiro, já estamos agora analisando a família de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a sua infância, a sua adolescência. Nós vamos falar na semana que vem sobre a amizade de Jesus, sobre os relacionamentos interpessoais de Jesus. Vai ser realmente um encerramento muito primoroso. As duas últimas lições, então, versando sobre a família de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos aqui com esta lição, e a lição desta semana, para aquelas igrejas que ministram suas aulas aos domingos, será estudada no dia 18 de junho de 2023. E nessa data, ela tem algo relevante. Essa data se reveste de uma importância muito especial, porque é comemorado o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil, a maior denominação pentecostal brasileira. Aqui no canal nós temos um vídeo que fala sobre a origem da Assembleia de Deus em terras brasileiras. Na descrição do vídeo eu vou colocar para você o link, tá? Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo para que você possa acessar. E também vou deixar no final do vídeo um card para que você acesse então um pouco do histórico da Assembleia de Deus. Aliás, seria muito importante, caro professor, professora, coordenador, coordenadora, superintendente da escola bíblica, claro que dentro de um tempo escasso, dentro de um tempo limitado, você falar um pouquinho da importância dessa data, você fazer um rápido histórico do aniversário da Assembleia de Deus, da história da Assembleia de Deus. Logicamente, para os assembleanos, né, uma vez que a nossa revista Lições Bíblicas, ela é estudada também por irmãos de outras denominações. E também o nosso canal ele é assistido, é acessado por irmãos de outras igrejas. Mas para quem é da Assembleia de Deus Missão, seria muito importante você deixar 5, 10 minutos, 15 minutos no máximo da sua aula para falar sobre esse assunto. E o nosso vídeo, que vai estar aqui no final, que vai estar aqui no card no final desse vídeo, você vai com certeza ter um apêndice, ó, você vai ter com certeza um anexo para ajudar você a trabalhar esse assunto. Bom, vamos entrar na lição de hoje. Uma família que é considerada uma família exemplar, a família de Jesus. Mas o tema é Criando Filhos Saudáveis. Baseado na história de Jesus, você tem o texto áureo
Na sua revista, você tem a Verdade Prática e você tem a leitura bíblica em classe. Vamos fazer então as leituras pertinentes sobre a nossa revista de hoje. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. A nossa verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 2 e versículo 40. Depois nós pulamos para os versículos 42 e vamos até os 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria da companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia a procurar entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Nosso primeiro tópico, que tem abarcado aqui 2 subtópicos. Dados gerais da família é o primeiro, e o segundo, os filhos de José e Maria, depois de Jesus. O papel dos filhos no casamento. Os filhos em um casamento são a parte vulnerável. Eles precisam ser amados. Eles precisam serem cuidados. Não podem carregar sobre si a responsabilidade pela felicidade ou infelicidade de um casamento. O presente estudo é baseado na vida de Jesus, sua família, sua infância, a criação, com um foco todo especial na criação dispensada por seus pais. Mas lembre-se desse nosso primeiro ponto aqui, o papel dos filhos no casamento. A família no contexto judaico. A família sempre exerceu um papel fundamental em meio ao povo de Israel. O suporte familiar sempre foi imprescindível para todos os grandes personagens bíblicos. Em meio a tantas invasões por diferentes exércitos, os chefes das famílias percebiam que o senso de valores estavam sofrendo pequenas modificações, o que lhes impunha certo temor. Em meio a esse modernismo que estavam vivenciando, nasce Jesus para renovar os laços familiares, para resgatar o senso de valores. Jesus foi um defensor da família. E isso fica claro, fica notório, se você lembrar que o primeiro milagre de Jesus, qual foi? Certinho, você acertou. A festa do casamento em Caná da Galileia, e lá transformando água em vinho. Na família de Jesus, assim como nas demais, o pai era o líder. José exercia esse papel e tinha o aceite de sua família. A escolha de Maria. Maria foi agraciada dentre uma multidão incontável de mulheres. Porém, sua escolha para ser a mãe do Messias não ocorreu por acaso. Era preciso que o Salvador nascesse de uma linhagem real, que nascesse da casa de Davi. E assim aconteceu, porque tanto José quanto Maria faziam parte da linhagem davídica. Lá em Isaías, capítulo 7, 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E os irmãos de Jesus? O Senhor Jesus se desenvolveu como uma pessoa normal, uma pessoa equilibrada. Logo, ele também tinha uma família. E quando se fala em família de Jesus, logo vem a pergunta: Jesus teve irmãos?
Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus? Maria teria morrido virgem? Essa pergunta tem uma importância muito grande, pois ela abarca um dos princípios dogmáticos da Igreja Católica, a virgindade perpétua de Maria. Mas de onde surgiu essa ideia de que Maria teria sido virgem até a sua morte? Essa visão vem dos grandes expoentes da teologia romana. Agostinho era um deles, que dizia: Maria concebeu Cristo virgem, deu-o à luz virgem, e virgem permaneceu. Inácio de Antioquia também endossa essa tese. Ele diz que a virgindade é a forma pelo meio da qual Maria pertence a Cristo. Agora, o que a Bíblia fala? Porque respeitamos a eloquência, respeitamos a sapiência desses grandes expoentes. Agora, para nós, a Bíblia é a regra de fé. E ela está longe de ratificar o posicionamento desses dois grandes teólogos. Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito. Sublinha essa palavra, primogênito. E envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles da estalagem. Filho primogênito, ou no grego, prostotokon, significa o primeiro filho, primeiro nascido. Ou seja, o próprio texto bíblico esclarece que Jesus foi o primeiro filho de Maria, não o único. Caso tivesse sido o único, teria sido chamado não de primogênito, mas de unigênito, ou no grego, monógenes. Jesus é chamado de filho unigênito de Deus porque ele é único. Unigênito, único. Jesus é unigênito, filho de Deus, único filho de Deus. Agora Jesus foi o primogênito de Maria, primeiro filho de Maria. A Bíblia informa que Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. E o Evangelho de Mateus testifica a respeito. Lá em Mateus 1, versículos 24 e 25. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu-a como sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, ou, de novo, sublinhe, primogênito. E foi colocado a ele o nome de Jesus. Pôs-lhe por nome Jesus. Precisamos pontuar aqui sobre José. Deixa eu aqui abrir um parêntese para falar um pouquinho de José. Ele era um homem sério, ele era um homem digno, e quando descobriu que Maria estava grávida, procurou deixar ela, porque não havia tido relações com ela. Ora, se ela estava grávida, ele poderia ter exercido o seu direito de inquirir sobre o que havia acontecido, mas por amar Maria, não queria prejudicá-la. Quando o anjo revela a ele o que havia realmente acontecido, imediatamente José fica aliviado e trata de apressar o casamento com Maria para, mais uma vez, proteger ela. Então, se Maria foi escolhida por Deus, José também o foi, pois uma mulher não poderia cuidar de seu filho sozinha. E o menino humano, Jesus, precisaria de um pai para educar, criar, proporcionar-lhe um lar. José também foi agraciado por Deus na sublime missão de cuidar aqui na terra do Salvador. E não a conheceu. Aqui existe uma conotação sexual. José não teve relações com Maria até que Jesus nascesse. De novo, seu filho primogênito. Mais uma vez a palavra primogênito. Assim podemos, sem medo de errar, ter a certeza que Jesus foi o primeiro, mas não o único, filho de Maria e José. E mais, que José e Maria, como um casal, teve relações sexuais. E isso em nenhum momento maculou a sagrada missão de Maria, pois a sua sublime missão de dar à luz ao Salvador havia sido cumprido com louvor. A pessoa de Maria para os evangélicos. Como nós, evangélicos, enxergamos Maria? Muitas vezes nós somos acusados de menosprezar, desprezar, fazer pouco caso de Maria. Nada mais errado. Nós, evangélicos, temos o maior respeito, a maior consideração, respeito ímpar, consideração ímpar por Maria. Ela recebeu a mais solene e sagrada missão que uma mulher poderia sonhar, ser mãe do Messias. Toda mulher hebreia sonhava com essa possibilidade, e em Maria se concretizou
essa maravilhosa graça. A nossa diferença para os nossos irmãos católicos, a quem respeitamos, é que entendemos que Maria era uma mulher de carne e osso, que foi originada a partir de uma concepção natural, uma pessoa saudável, fruto do amor de seus pais. Portanto, não foi ela concebida de uma maneira sobrenatural. Somente a concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo. Nenhuma outra foi. Nós também discordamos veementemente da Igreja Católica Apostólica Romana quanto à virgindade perpétua de Maria. Admitir, baseado nos textos bíblicos, que Maria teve outros filhos, agora de forma natural, através do ato sexual com José, seu legítimo esposo, que a amava, que a cuidava, em nada, absolutamente nada, diminui a importância de Maria na obra redentora daquele que viria, o Messias, e veio através dela, gerado pelo Espírito Santo. Maria foi uma mulher escolhida dentre milhares de outras, foi agraciada, foi privilegiada por Deus, para fazer parte de uma obra de valor inestimável. Depois que cumpriu sua missão, relacionou-se intimamente com José e concebeu outros filhos de forma natural. De novo, sua relevância para Deus e o Espírito Santo em nenhum momento foi diminuída. Muito antes, pelo contrário. Deus a premiou com outros filhos inteiramente saudáveis, constituindo assim a família de Jesus. E o próprio texto sagrado dá conta de informar sobre a família de Jesus, citando inclusive eles ali no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes veio, pois, tudo isso? A partir desse texto, nós extraímos algumas importantes informações. Jesus, como homem natural, tinha uma profissão terrena, abraçando o mesmo ofício do pai, carpintaria. Reafirmaria a sua filiação a Maria. O texto reafirma a filiação de Jesus a Maria. Informa o nome de alguns irmãos de Jesus e também refere-se a irmãs que ele teve. Jesus, então, teria tido no mínimo 2 irmãs, porque fala em irmãs no plural. Irmãos de Jesus ou primos dele? A Igreja Católica costuma vaticinar que quando a Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus, na verdade se refere a seus primos. A palavra grega para primo é anepsios. O texto que fala sobre os irmãos de Jesus usa o grego adelphoi ou adelphos. Logo, entendemos que os nomes mencionados pelos fariseus no texto anteriormente citado são dos irmãos de Jesus. Caso contrário, eles teriam dito: conhecemos seus pais, sua mãe, seu pai, seus primos e suas primas. Não, eles disseram: conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Ora, o texto é claro a afirmar que eles conheciam os irmãos de Jesus. Logo, encerra-se a discussão. Mas então por que, a despeito das provas bíblicas incontestáveis, o catolicismo continua trabalhando nessa premissa da virgindade de Maria? A resposta é que no Concílio de Latrão nós encontramos assim prescrito: se alguém, segundo os santos padres, não confessa que própria e verdadeiramente é Mãe de Deus, a Santa e sempre Virgem e Imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen do Espírito Santo o próprio Deus Verbo e deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja anátema. Eis a razão para o dogma católico da perpétua virgindade de Maria. Alguns teólogos católicos, como por exemplo Ambrósio, buscam sustentar a virgindade de Maria, embora contra fatos não há argumentos, mas fazem isso com uma estranha interpretação de uma profecia de Ezequiel, que segundo eles explicaria ser Maria Imaculada. Lá em Ezequiel 44:2. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela e por isso permanecerá fechada. Essa passagem diz respeito, nós já estudamos Ezequiel aqui, também vou deixar para você aqui na descrição o link do nosso estudo sobre Ezequiel. Essa passagem diz respeito ao templo para onde Ezequiel fora levado em espírito
e Deus falara sobre ter retirado dali a sua glória. Porém, Ambrósio, fazendo uma exegese forçada, tenta vincular o texto a Maria, porém não há como sustentar seu estranho argumento. O padre Paulo Ricardo, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, resume o credo católico, resume o credo romano sobre Maria. A nossa certeza a respeito da virgindade de Nossa Senhora não deriva da Bíblia, deriva da nossa fé e da tradição da Igreja de 2000 anos. Ou seja, o padre Paulo Ricardo diz que não é a Bíblia que afirma, não é a Bíblia que vaticina, não é a Bíblia que consolida essa tese, mas sim a tradição católica, a qual nós respeitamos, porém da qual nós veementemente discordamos. Segundo ponto, o modo de criação de Jesus. Primeiro, Jesus, o Filho especial, a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, a juventude de Jesus. Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, e muitos entendem que os seus escritos foram a base para os outros evangelistas, Marcos não se importa em falar sobre o nascimento de Jesus, nem sobre o seu desenvolvimento físico. Para Marcos não interessa a infância de Jesus. Ele descreve Jesus adulto, já fazendo milagres, sendo já um homem poderoso. Já inicia a falar de Jesus na fase adulta. Agora os evangelhos de Mateus e Lucas preocupam-se com a infância de Jesus. Lucas procurava mostrar que Jesus crescia sob a obediência à lei de Moisés e também à lei natural do desenvolvimento humano. Jesus esteve aqui na Terra como homem, 100% homem e também perfeito Deus, 100% divino. Era necessário ele experimentar a natureza humana, aprender a gatinhar, a andar, ter necessidades físicas, biológicas, experimentar o crescimento humano. Afinal, ele teria que ser um homem para que pudesse, como homem, morrer pela humanidade. Sim, como homem, porque Deus não morre. Ele não poderia morrer como Deus. Deus não morre, teria que morrer como homem. E mesmo como homem, ele se deixou dar, ele se deixou doar, ele se deixou entregar pela humanidade, pois ele deixou claro que não o estavam matando, ele mesmo estava se doando pelo ser humano. O que teria feito Jesus na sua infância? Como fora o relacionamento com seus pais? Quando ele aprendeu o ofício de carpinteiro, herdado de seu pai? Como foi o relacionamento dele com as outras crianças? Ele, quando menino, orava a Deus? Falava com o Pai Eterno? O que temos na literatura, principalmente livros apócrifos, é muito mais fantasioso e afasta-se do racional. Até porque esses livros não possuem o crivo canônico. A Bíblia não fala sobre a infância de Jesus. Quem busca informações, busca em livros apócrifos que não são autorizados canonicamente. Alguns livros apócrifos versaram sobre como teria sido Jesus quando crianças. Eis alguns relatos. Jesus teria matado o menino por esse ter esbarrado nele. Jesus teria construído pássaros de barro e depois feito eles voar. Jesus teria matado um de seus professores e depois o teria ressuscitado. Segundo alguns autores apócrifos, era Jesus quem comandava a sua casa e não seu pai José. Por exemplo, era ele, o menino Jesus, quem conduzia as orações à mesa e não o patriarca da família José. Isso, com absoluta certeza, não era verdade, uma vez que Jesus ensinou a honrar pai e mãe, como diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 4. Interessante que Lucas mostra Jesus no templo, dialogando com os doutores da lei. Ele tinha então 12 anos, e o texto infere que Jesus já sabia de sua missão, mas o quanto ele sabia, o relato bíblico não informa. Ele teria plena convicção de tudo o que passaria nesse mundo? E qual seria o seu destino para salvar a humanidade? Não sabemos, pois Lucas acaba deixando um vácuo no espaço de tempo. Anterior aos 12 anos de Jesus, existe um vácuo. Ficou para trás. E também dos 12 até os 30 anos também ficou para trás. Outro vácuo. Lucas se cala e não informa o que ocorreu com Jesus durante os 18 anos seguintes após seu diálogo com os doutores no templo. O próximo evento citado pelo evangelista Lucas já é o batismo de Jesus, então com cerca de 30 anos, quando encontra-se com João Batista ali no Rio Jordão. Então existe uma lacuna temporal no tempo. Existe uma lacuna temporal no texto sagrado. Existe um vácuo no texto sagrado. Sabe de uma coisa? Quando a Bíblia se cala, devemos fazer o mesmo.
Devemos parar onde a Bíblia para. As pessoas que querem ir além do texto acabam, por vezes, formulando heresias, criando situações reprováveis pela Escritura. Se Deus não revelou na Escritura sobre a infância de Jesus, sobre a sua adolescência, e o que se tem em livros não autorizados é mera especulação, se a Escritura não mostra o que houve com Jesus antes dos seus 12 anos e depois do diálogo ali com os doutores, até chegar à sua fase adulta, quando começa então a narrar os feitos de Jesus, é porque não nos cabe saber. O que podemos deduzir, ainda no campo da especulação, é que Jesus não usou seus poderes quando criança, pois talvez nem os tivesse. Seria uma criança brincando com uma arma, se você me permite essa analogia. Jesus foi tendo contínuo, e agora estou aqui conjecturando, Jesus foi tendo uma contínua revelação progressiva de sua missão aqui na Terra. E eu quero sublinhar, não estou aqui criando doutrina ou dogma, apenas pensando em voz alta com você. Aliás, e você? O que pensa? Deixe no seu comentário, eu gostaria muito de ter a sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você acha. Jesus, quando criança, já tinha plena convicção de seus poderes? Já sabia quem ele era realmente? Ou ele foi paulatinamente conhecendo a sua missão? A Bíblia não é exaustiva. Ela não diz tudo sobre Jesus, não diz tudo sobre Deus, não diz tudo sobre o Espírito Santo, porque Paulo disse, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, as heresias acontecem quando as pessoas tentam preencher as lacunas que Deus quis que permanecessem como lacunas. E ainda acrescenta, os evangelhos não são a biografia de Jesus, eles apenas narram períodos selecionados da vida de Jesus. Terceiro ponto, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens, e algumas lições importantes. Jesus foi instruído por José na profissão de carpinteiro. Aprendeu os segredos da profissão. Agora, falar que Jesus aprendeu soa meio estranho. Confesso, sou assim meio estranho. Mas nós devemos também lembrar que ele, como uma criança humana, deveria ter o seu desenvolvimento físico e intelectual paulatino. Não podemos desassociar a infância de Jesus com a de outra criança de sua idade. Jesus cresceu em estatura, não teve um crescimento gigantesco, fora da média. Também a Bíblia não fala que ele era belo, como pintam por aí. Não fala que ele era lindo, como por exemplo Saul e Absalão, que eram referências da beleza masculina citados pela Bíblia. Muito antes, pelo contrário, conforme nós lemos lá em Isaías 53. Deus dava graça a seu Filho, porém essa graça viria a se manifestar abundantemente quando Jesus passa a exercer o seu ministério. Os homens também o viam com bons olhos, como o filho José, um cidadão respeitável e que sabia criar o seu filho com respeito para com as outras pessoas. Jesus teve uma infância saudável. Jesus teve uma infância abençoada. Jesus teve uma família que o amava. Jesus teve uma família que o acolheu. Jesus teve uma família que o ensinou. Jesus teve uma família para ser o seu suporte. E depois ele, em fase adulta, passou a ser o suporte de toda a humanidade, culminando com a sua morte generosa na cruz do Calvário para a nossa salvação. Na próxima semana continuaremos ainda dentro da família de Jesus, mas agora vendo, a partir da próxima semana, os relacionamentos interpessoais de Jesus. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, esteja conosco aqui no canal Sem Palestra. É um prazer imenso ter você aqui conosco no nosso canal. Isso nos deixa extremamente felizes. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.